Olá pessoal, tudo bem? Laio Martins, analista de crédito consignado há mais de 14 anos, trabalhando com crédito consignado para servidores federais, SIAP, aposentados e pensionistas do INSS e também o pessoal do BPC. Essa informação é para você do BPC Loas, que tem tentado fazer renovação, portabilidade, o pessoal que já fez o ano passado e que nesse atual governo tiveram a suspensão e muitos não puderam fazer a sua renovação, sua portabilidade, quando completaram as 12 pagas. Hoje, a maioria dos beneficiários que fizeram no passado tem contratos aí com 12 pagas, 14, 16, tentam fazer renovação, portabilidade não consegue. E a resposta direta, de maneira clara para você que não quer se ater nesse vídeo. Esse vídeo é um pouco longo, daqui a pouco eu vou para a tela aqui explicar para você detalhadamente o porquê, na parte mais técnica, mas vale a pena você assistir até o fim. Para você que não quer assistir, eu já antecipo aqui que não é possível devido ao tamanho da negatividade. E isso, pessoal, eu já esclarecia antes de ser dada essa liberação para o BPC. Quando passou lá a MP, eu transmiti aqui no meu canal que ficou 35%, o relator do deputado Francisco, da base do governo, ele orientou que a MP poderia ser vetada se fosse com a margem de 45%. Então houve uma redução. Então o governo não conseguiu proibir o BPC de fazer o consignado, mas conseguiu prejudicar com essa redução de 45% para 35%. Então a gente está falando aí de um número significativo de 10% a menos na margem de empréstimos consignados para o pessoal do BPC. Então não é possível e talvez leve aí um aumento salarial ou dois, dependendo do valor do percentual que você vai ter de aumento. A expectativa, o que se presume é que será um aumento de R$100, aumentaria só R$30 a mais. A negatividade hoje, somando o cartão, porque o cartão que foi excluído, ele ainda entra na negatividade. Eu vou explicar isso aqui na tela. Então a negatividade da maioria do pessoal do BPC pode chegar a R$132, ou seja, uma margem negativa muito alta e que se torna inviável, impossível ser retirada, mesmo uma parcela de R$424, a maior parcela que nós podemos encontrar para aquelas pessoas que não fizeram o empréstimo do aumento antes da suspensão esse ano, no início do ano. Então é muito difícil retirar essa negatividade, não tem como. E isso eu vou explicar aqui para vocês. Então, você que está tentando refinanciamento de portabilidade, o grande problema é porque o atual governo reduziu sua margem em 10% e isso não foi esclarecido, ou seja, como isso ia funcionar não foi esclarecido pelos nossos legisladores. Quando trouxeram essa ideia de 35%, não foi colocado como é que deveria ser regulamentado, principalmente a questão do cartão. Fica uma grande interrogação aqui no vídeo que eu também explico. Então, eu convido você a vir aqui para a tela para conferir comigo e no final eu volto aqui com as considerações finais, tá bom? Vamos lá. Bom, então vamos lá. Eu vou explicar aqui começando falando da regra geral, certo? Aqui abaixo você vai ver que a regra não mudou, tá? Então aqui abaixo, quando a gente olha, é muito importante você ler aqui, a margem consignável atual representa 45% da base de cálculo para empréstimos. Dessa margem, 35% é para empréstimos e 10% obrigatoriamente para cartão, sendo 5% para o cartão consignado, o famoso RMC, e 5% para RCC. Então você que recebe BPC, abaixo do seu extrato, no local, no quadro financeiro ali da sua margem, vai estar esse mesmo aviso, não vai ter uma regra específica para você. Infelizmente, não houve essa mudança. Então, se você que recebe BPC for olhar, a regra que vai estar vigente é essa daqui. Porém, ela não serve para você que recebe BPC porque mudou, reduziu para 35%. Então, a gente fala aqui no vídeo, você pode dizer, mas lá no meu extrato de empréstimos consignados, eu recebo BPC, mas quando eu olho, está a regra de 45%, que eu tenho 35% para empréstimo, 10%, então, por que para mim não vale? Porque a lei mudou. Mas a verdade é que a empresa que processa esses dados aqui não quis alterar, deixou padrão a regra do INSS sendo mostrada aqui também para o pessoal do BPC. Isso pode confundir até os próprios correspondentes que estão chegando agora no mercado, que não têm tanta experiência. Mas a verdade que prevalece é que é 35%. Então, aqui acima eu tenho um quadro, primeiro aqui exemplo que você vai ver comigo, que é o salário mínimo pago a todo beneficiário de prestação continuada, certo? Esse salário mínimo é a base de cálculo para a margem, também a margem do cartão RMC e seria também a do cartão RCC, tá? O que eu vou explicar um pouco sobre essa questão dos cartões, como é que ficou no final, para não ficar muita informação. Então, 1.320, aí vai estar aqui 462 de margem. Já confunde a cabeça do pessoal do BPC. Opa, não é 396? Foi me passado, Muitos nem sabem. Mas a margem do BPC ela não é mais 462 porque ela não é mais 35% que vai ser utilizada para empréstimo, tá? Mas apenas 30%. Então ela não é
mais 462, mais 396. E aí, você vai encontrar esses 462 aqui, vai encontrar 66 para cartão RMC e 66 para cartão de benefício. Aí você vai dizer, opa, mas me disseram que eu ia ter direito só a um cartão e ainda continua aparecendo os 2 cartões para mim. Pois é, acharam melhor, né, nesse primeiro momento, não sei se vão alterar isso, até para facilitar a vida de vocês, a priorizar a margem padrão dos aposentados e pensionistas do INSS, tá bom? Então, a grande diferença vai ser aqui em margem extrapolada, tá? Aqui em cima você vai perceber que a maioria de vocês vai estar com essa margem de 59,70 extrapolada. O que significa extrapolada, né? É a margem ultrapassada, né? O quanto você está negativo. A gente usa esse termo como correspondente, margem negativa, ou seja, hoje o beneficiário de prestação continuada só pode comprometer o seu salário mínimo até R$ 396, que é equivalente a 30% do seu salário. Então, para empréstimos, ele só pode comprometer R$ 396. Quem fez os empréstimos do ano passado e do aumento salarial ainda esse ano, foi possível fazer antes da anulação ali, né, da proibição pelo governo atual, o governo federal, ficou devendo R$ 454. Então, por isso que a sua margem ficou negativa, porque quando você pega aqui, eu vou abrir a calculadora, pegam lá os 455,70, que é o que a maioria do BPC, do pessoal do BPC que fez, né, empréstimos consignados durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro até o início desse ano, até o aumento, conseguiu fazer o do aumento, deve, né? Quando você diminui isso aqui de R$ 396, diminui R$ 396, melhor dizendo, desse valor, que é o limite que vocês podem, vai chegar aos R$ 59,70, tá? Então, R$ 59,70 é o valor que vocês estão ultrapassando da margem. E a situação piora um pouco mais, porque a maioria também do pessoal do BPC fizeram os 2 cartões, né? Tanto o cartão RMC como o cartão RCC. Então, se no seu extrato de empréstimo aparece aqui, ó, margem disponível 0 e margem disponível 0, significa dizer que você está com a margem negativa. E aqui abaixo, você também está com a margem negativa em um desses cartões aqui, tá? Então, se você, por exemplo, usou o cartão RMC e o RCC, uma coisa que não ficou bem estabelecida pelos nossos legisladores, e é uma falha dos deputados, né? É qual cartão deixaria de valer. Porque você, BPC, que fez lá os 2 cartões no banco BMG, um exemplo, qual dos cartões não vai valer mais? Qual dos cartões o banco vai cancelar e qual ele vai deixar ativo? É você que vai escolher? Isso não ficou tão claro. Então, aqui, por isso que eu acredito que o INSS não colocou a margem extrapolada em nenhum dos 2, porque ele não sabe qual é o cartão que você cancelou, que o banco cancelou, que você vai continuar utilizando. Mas se essa informação tivesse sido estabelecida, nós teríamos com certeza aqui o menos R$ 66, né? O menos R$ 65. Então, Blaio, por que eu estou negativo no cartão? Porque você tinha direito de ter 2 cartões, mas o governo federal disse que você só pode ter um agora. Então, quem fez os 2 vai ter que abrir mão de um. E tem um problema maior, como é que vai ser pago esse cartão? Até agora, o governo não se pronunciou quanto a isso, os legisladores que fizeram essa redução, essa retirada também não, e ficou ali o beneficiário de prestação continuada que mal sabe muitas vezes utilizar um cartão, né? E eu peço aos correspondentes, meus colegas, quando forem vender cartão, tenham consciência de explicar e ver se realmente o beneficiário está entendendo. Não empurrem esse produto, sejam profissionais e levem em consideração o crédito consciente. Então é muito importante você explicar o produto a seu cliente, independente se ele é beneficiário de prestação continuada, se ele é aposentado e pensionista do INSS, se ele é servidor federal, se ele tem um conhecimento, se ele não tem. É importante você esclarecer o produto para que ele entenda como funciona, porque aí ele vai saber de fato o que ele vai pagar, como ele vai pagar para que essa dívida não venha se tornar uma bola de neve. Então, voltando aqui à questão do cartão, o pessoal do BPC que fez os 2 cartões, infelizmente está negativo e precisa tentar aí ver com o banco uma forma de até pagar esse cartão para não ficar inadimplente ou tentar uma forma até de fazer um acordo, enfim, é uma situação difícil essa questão do cartão aqui para o BPC. E por isso que a portabilidade fica difícil, porque aí você tem uma margem de R$ 396 e você está devendo R$ 521,70 no total. Então, resumindo tudo isso aqui, Laio, como é que fica a situação? Então, deixa eu abrir aqui a calculadora para explicar para você. Nós temos aqui R$ 1.320 e a margem para aposentados e pensionistas do INSS é 45%. Ótimo. Para o pessoal do BPC, o governo baixou para 35%, então a gente faz vezes 35%. É o que você
beneficiário de prestação continuada pode comprometer do seu salário, tá? Então vai dar R$ 462. R$ 462 é a sua margem toda, é o que você pode dever do seu salário com cartão e com empréstimos. Um único cartão que você tem e com empréstimos consignados. Só que voltando aqui, 1.320 vezes o que vocês tinham, né, no passado, antes do governo federal baixar a margem de vocês, 45%, vocês tinham R$ 594 de margem consignável. Então, a margem de vocês era R$ 594 no total, né? Então, o aposentado e pensionista do INSS que utilizou toda a sua margem com empréstimos consignados e possui os 2 cartões, ele deve R$ 594 hoje. E o pessoal do BPC que fez no início também deve 594, só que ele só pode comprometer da sua renda R$ 462. Então, a gente vai abater agora R$ 462, que é o que ele pode comprometer da sua renda, e nós vamos chegar aí a R$ 132 de negatividade. Por isso que todos os contratos que forem feitos de refinanciamento de portabilidades vão ser negados, porque é impossível retirar essa negatividade de um contrato, de uma parcela de R$ 424, de R$ 454 e ainda sobrar alguma coisa de troco, né? Mesmo baixando a taxa de juros ali para 1,5, 1,6, 1,7. E tem gente que fez renovação também, né? Que dificulta mais ainda a situação. Então essa é a verdadeira negatividade. Eu já havia falado isso antes, muitos canais falando, vamos fazer contrato novo, depois a gente vai explicar para vocês sobre isso e tal, mas eu falava desde o início, para que vocês não criassem esperanças, expectativas sobre isso. Então tem vídeo aqui no meu canal, antes até de sair o retorno, né, do BPC Loas, já dizendo para vocês que ia ficar muito difícil quem fez no passado conseguir fazer agora renovação e portabilidade por conta disso. São todos os casos? Não, não são todos, mas é a maioria, a grande maioria está nessa situação. Vai ter beneficiários que vai ter aqui uma margem utilizada menor, ok? Consequentemente, uma margem extrapolada menor. E se ele não utilizou os cartões, tá? Se ele não utilizou nem o cartão RMC e nem o cartão RCC, ou seja, ele está aqui com R$ 66, tá? Disponível, e aqui também com R$ 66 disponível, né, na margem disponível. Então significa dizer que a negatividade dele é apenas a que está aqui. Ótimo, então se essa negatividade for baixa, é possível a gente conseguir fazer portabilidade, mas tem que se enquadrar a taxa e ver se é possível. Mas é muito raro isso acontecer, é muito raro ter beneficiários que não fizeram os 2 cartões, até porque, como eu falei anteriormente, eles não sabiam nem o que estavam contratando. Infelizmente, muitos correspondentes empurraram o produto e fazem isso até hoje. Então, a grande maioria possui os 2 cartões, que aumenta a negatividade. Se não possuir, ele vai aparecer aqui, ó, imagem disponível, e aí realmente a sua negatividade é menor, tá? Então, se a sua negatividade for R$ 28 para ser retirada do contrato, se você tem um contrato único, tá? Isso é importante também dizer, se você tem uma parcela única de R$ 455, tá bom? Que é difícil, né? Geralmente o pessoal tem a parcela de 424 e outra menor do aumento. Então nessa maior a gente vai tentar reduzir os R$ 28. Você tem ali negatividade, tentar ver se consegue baixar a parcela e liberar um troco para você. Se sua negatividade é menor ainda, a gente tenta também. Mas acima disso, 59 já fica muito difícil, mesmo você tendo os 2 cartões ainda para fazer. Você tendo a margem dos cartões, se a sua margem está extrapolada em R$ 59, ainda assim fica muito difícil para a gente conseguir fazer a sua portabilidade. Já está difícil para quem está com a margem zerada, né? O pessoal do INSS que tem R$ 6 de margem, muitos ainda do aumento de R$ 18, o grande aumento que foi dado de R$ 18, né? Estou sendo irônico aqui. Não conseguem fazer portabilidade, mesmo com a redução aí forçada, né, da taxa de juros, não tem surtido efeito, porque não é assim que funciona. O governo precisa entender que não é assim que se funciona o mercado de crédito consignado. Não é com essas intervenções, os juros da Selic baixe, né, a taxa mãe de juros, e aí sim os bancos possam baixar a sua taxa de juros, porque vai haver competição entre os bancos, o que não tem acontecido. Então essa explicação aqui tem a parte técnica que eu preciso falar para vocês, muitos não vão entender, mas tem isso aqui que, se você olhar claramente, você é beneficiário de prestação continuada, você correspondente que está assistindo esse vídeo que tem dificuldade de entender, você vai ver o tamanho da negatividade, que é, como eu falei anteriormente, 462 menos 594, menos R$ 132, que precisa ser retirado, e isso torna inviável refinanciamento portabilidade. Para finalizar a pergunta, Laio, quando é que eu vou poder fazer refinanciamento portabilidade dos meus clientes? Ou você que está assistindo, que é beneficiário de prestação continuada, quando você vai poder voltar a fazer refinanciamento portabilidade?
nos próximos aumentos salariais. Então você vai precisar aí de mais alguns aumentos salariais ou, quem sabe, um percentual maior do aumento, né? Se o governo der um aumento de 200, então você já consegue ali reduzir de maneira mais rápida essa negatividade. Ou então o pessoal do BPC lutar juntamente com o Congresso para que a margem fique igual à dos aposentados e pensionistas do INSS. Deveria ser 45%, até porque é o mesmo salário, né? O 13º não influencia muito porque o empréstimo consignado ele não é descontado do salário do 13º. Então não faz sentido, né, se alegar que o beneficiário de prestação continuada tem que ter 35% porque não recebe 13º. Então, como vocês viram, depois dessa explicação, é inviável realmente o BPC Loas, né? Você que fez no passado, usou toda a margem, chegou ali aos R$ 455,70, conseguir fazer o crédito consignado. Se você fez também os 2 cartões, né? Tem um cartão ali a mais que hoje você não pode ter, então você ficou negativado e ainda vai ter que arrumar um jeito de pagar o banco, como eu expliquei aqui, é uma coisa que não ficou esclarecida pelos deputados que fizeram, né, a lei e também na regulamentação depois por parte do INSS, até porque eles não receberam isso dos próprios legisladores, então não é obrigação deles fazer isso, mas ficou difícil e isso não é culpa, reforçando aqui, dos bancos e muito menos dos correspondentes que estão ali atuando para os bancos. Nós recebemos os roteiros operacionais e tentamos ali de alguma forma, de acordo com as regras que são dos passados, que já existem, essas regras a gente aplica também ao pessoal do INSS, para você que recebe BPC, ficar sabendo, até o pessoal do INSS que está com a margem ali muitas vezes com R$6 do aumento agora que houve de 18, não estão conseguindo fazer também refinanciamento, portabilidade, devido à situação atual do Brasil, com a taxa Selic ainda muito alta. O governo tem se perdido no controle fiscal da economia do país de um modo geral, e essa redução da taxa Selic está bem lenta, né? E isso dificulta a diminuição dos juros por parte dos bancos, que claramente, se acontecer, vai haver concorrência. Nós temos vários bancos, então, havendo uma redução da Selic considerável, havendo uma melhora da nossa economia, com certeza isso vai refletir na concorrência ampla dos bancos e na melhora também dos juros do crédito consignado. O que acontece é que quando há qualquer tipo de redução mínima na Selic, o governo vem e faz uma intervenção pontual pedindo para que os bancos baixem a taxa de juros. Quando o governo faz isso, isso não é bom. A gente viu na paralisação que houve dos consignados no início do ano, quando o governo foi e canetou para que baixasse para 1,7, os bancos disseram que não era possível lucrar com essa taxa de juros e suspendeu os consignados e ficamos quase 15 dias sem oferecer o crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Então, em resumo, essa intervenção, ou seja, o governo agindo de maneira direta, forçando os bancos a diminuírem a taxa de juros sem melhorar a economia, não é bom e não tem sido bom para o mercado. E voltando à questão do BPC Loas, vocês foram muito prejudicados com essa redução da margem. Esperamos que em breve talvez os deputados voltem a olhar para essa questão, vendo que vai provocar um endividamento maior do pessoal do BPC, que vai buscar outras linhas de crédito por não conseguirem aí nos próximos anos, eu acredito que 1 ou 2 anos, se não houver esse aumento de margem, para que vocês possam fazer refinanciamento e portabilidade. Em alguns casos, né, quem está com a margem toda lá comprometida e usou os 2 cartões, como eu expliquei aqui no vídeo. Só reforçando que antes da volta do BPC, quando a gente estava ali no Congresso, fazendo as transmissões aqui no meu canal, se ia sair, como é que ia ficar, explicando essa redução, eu já alertava que não seria possível fazer refinanciamento e portabilidade em alguns casos, ou na maioria dos casos, de quem fez tudo que tinha direito, de quem usou toda a sua margem, tanto para empréstimo como também fez os 2 cartões. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal e qualquer nova informação para você do BPC eu trago aqui. Se você não fez seu crédito consignado ainda e deseja fazer de forma segura, com os melhores valores, as melhores taxas, fala comigo clicando aqui no link abaixo. Se você é servidor federal, aqui tem um grupo especial para você entrar, debater e se inteirar sobre a situação de vocês. Depois eu trago vídeos sobre esse assunto também. Até o próximo vídeo. Valeu!